Olá a todos, sejam bem-vindos ao último livro aí de história. É, Adianto a vocês que os temas desse livro são temas que normalmente as pessoas que estão estudando história gostam. Nós vamos trabalhar imperialismo, Primeira Guerra Mundial, vamos trabalhar Revolução Russa e pós-guerra. Além disso, são temas bem complexos, ou seja, tem bastante coisa para ser trabalhada. Então, diferente dos outros volumes, aqui nós vamos ter um pouquinho vídeos mais divididinhos, ou seja, nós vamos ter mais vídeos para tentar abranger todo esse conteúdo, tá bom? Lembrando que qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, podem procurar a mim ou o professor Eurides. E peguem o caderno de vocês, anotem as dúvidas, as palavras que não entenderam e venham tirar dúvidas, tá bom? Vamos lá? Pois bem, como eu já adiantei a vocês que nós vamos trabalhar o imperialismo, a Primeira Guerra, nós temos que entender de onde vem esse imperialismo, beleza? Pois bem, a Europa, com, como eu falo já lá nos livros anteriores, com o invento dos Estados-nações e dos primeiros países, eles vão ter uma necessidade de crescimento para se ganhar cada vez mais dinheiro. Por aquilo que eu já disse também lá atrás, que vem em função do capitalismo, de sempre querer ter mais dinheiro e sempre querer ser maior. Para que esses países sejam maiores, eles não precisam só vender mais, mas eles têm que ser maiores, ou seja, eles têm que dominar mais lugares. O nome dessa política é imperialista. Por quê? Porque um império, né, os antigos impérios, por exemplo, o Império Romano, para ele ser um grande império, ele tem que dominar mais áreas. Então o imperialismo ele sempre vai querer estar em todos os lugares. Porque ele está em todos os lugares, ele vende mais, ele ganha mais dinheiro e tem mais poder. Pois bem, devido a esse imperialismo que a gente já entendeu o que é também, e nessa necessidade de ganhar dinheiro e de ter poder, esses países vão também evoluir tecnologicamente para ter uma melhora de vida e para se fazer mais dinheiro. Uma dessas melhoras que a Europa vai ter é a chamada de Bela Época. Belle Époque, né? Que eles falam. E essa Bela Época é um período aí de 70, 60 anos, que vai durar de 1850 a 1914, ou seja, 64 anos, para ser mais específico, em que tudo que a gente conhece hoje em dia vai começar a ser criado ali. Como? Eletricidade, trabalho com química, siderurgia com aço, os motores a combustão, ou seja, nós vamos ter os nossos primeiros carros. Aqui vai aparecer o rádio, aqui vai aparecer fotografia. Aqui os jornais agora são impressos, tem fotos. Isso vai ser muito utilizado, por sinal, na guerra. Tá bom, gente? Essa bela época ela vai fazer com que a Europa tenha um século chamado do século das luzes. Né? Vão ser anos em que as pessoas vão prosperar muito, a Europa vai estar muito rica. Essa riqueza precisa ser mantida, porque a partir do momento que eles entram nesse ponto de evolução tão rápido, de tanta prosperidade, eles não vão querer deixar ela, né? Assim como nós, se a gente começa a ganhar muito dinheiro, a gente não vai querer parar de ganhar dinheiro e ganhar menos por nada. Entretanto, esse monte de evolução vai demandar algumas coisas, como matéria-prima. Que é matéria-prima? Né? É o aço, é a madeira, é comida, é fio de ferro, é tudo que serve para que a gente consiga criar esses produtos. Por exemplo, se eu vou fazer um carro, eu preciso de ferro, eu preciso de aço, eu preciso de fio elétrico, tudo isso para montar esse carro. Vai chegar um momento que isso vai acabar na Europa, porque está sendo feito em muita quantidade. Essa bela época está fazendo com que as pessoas tenham muito dinheiro e gastem muito e comprem muito e criem muito. Para isso, a Europa, com suas ideias imperialistas de crescimento e tendo necessidade de pegar matérias-primas novas, vai começar a dominar novos continentes. Dominar como? Através da colonização, ou seja, fazendo com que eles pertençam ao país deles e que assim eles possam ir pegando coisas para eles. Quais vão ser os lugares que a Europa vai dominar? Em especial, China, Índia e principalmente todos os países da parte norte do continente africano. Tá? Do sul também, mas principalmente a parte norte. Esse período de colonização europeia, que a gente chama, ele é muito bom para a Europa, mas ele é muito ruim para a África. Por quê? Porque a partir de agora a África é dominada pela Europa. E a partir daí, tudo que é cultura, o modo de vida começa a ser mudado. Povos começam a ser unidos, então nós temos povos que são muçulmanos, nós temos povos que são cristãos,
que começam a ser colocados juntos e começam a discordar. Isso gera muita guerra, muito conflito. Outra coisa que vai acontecendo, as riquezas africanas começam a ser roubadas pelos europeus. Por quê? Para levar para os países deles. Tanto é que um dos grandes problemas da África ser tão pobre como é hoje é o constante roubo que foi feito por esses países europeus e agora pelos países chineses, que é feito lá. Tudo bem? Isso vai gerar muitos benefícios para a Europa, mas em contraponto vai gerar um probleminha. E que probleminha é esse? Países europeus como a Alemanha, que estão crescendo mais do que todos, vão querer mais colônias, porque elas necessitam de mais matéria-prima, de mais trabalhadores, de mais dinheiro. Perdoe. Essa Alemanha vai começar a discutir com países como França, Inglaterra e até mesmo Rússia por demanda de mais território. Isso vai gerar uma crise dentro da Europa, porque tem vários países que vão querer novos territórios e outros que não vão querer dar. Por isso, alguns países vão se unir para se proteger e eles vão se unir tentando se ajudar, sendo maior para combater outros. E aí vão se criar dois grandes grupos, que é a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança é composta por, eu vou ler aqui também, gente, Alemanha, Áustria e Itália. Esses três países, que são próximos dos outros, vão se juntar para proteger suas fronteiras e para tentar ganhar espaço nesse período, nesse ponto de colônias que tem lá na África. Do outro lado, França, Rússia e Inglaterra vão criar a Tríplice Entente. Mais para frente vai entrar o Japão, mas não vale a pena a gente conversar sobre isso. Com a entrada desses três também, nós vamos começar a ter conflitos entre esses países, não guerras em si, mas conflitos de brigas, porque eles querem mais colônias, porque eles não concordam com as divisões. E aí a gente vai ter um período chamado paz armada, que o que vai acontecer? Ninguém vai entrar em guerra, mas todo mundo vai se armar. Vão ser criadas as indústrias bélicas, né, que são indústrias de armas, e aqui vai ser produzida muita arma. Por quê? Os países com medo, e já sabendo de uma possível guerra e com medo, vão começar a se armar e tentar já se defender antes mesmo que aconteça alguma coisa. Outro dos problemas, e aqui, onde a nossa guerra vai explodir, né, pessoal, é que quando os produtos da Europa ficavam prontos, eles iam para o outro lado, para a Rússia, para a Turquia. Existia um trecho ali que existiam os chamados povos balcãs. E esse trecho era um ponto constante de brigas por disputa de territórios e porque as pessoas de lá que eram um país só, não sentiam que era um país só, mas que eram vários. Então, pessoas se sentiam sérvias, pessoas se sentiam croatas, pessoas da Bósnia se sentiam bósnios. Isso criava um monte de conflito. São conflitos chamados conflitos nacionalistas, que também é um bom ponto para a gente lembrar. Com esses aumentos dessas grandes nações, eles vão começar a criar uma identidade de povo. Assim como a gente se sente brasileiro, eles vão se sentir europeus, franceses, alemães, ingleses. Esse sentimento exacerbado de nacionalismo vai fazer com que eu ache que o meu país é melhor que o seu e ele ache que o país dele é melhor que o meu. O que também vai corroborar para esses conflitos. Nisso, um homem que vai ser o herdeiro da Áustria vai tentar ir nessa região dos Balcãs, que eu falei para vocês, que era uma região de passagem entre Rússia e tal, para tentar apaziguar esses conflitos. Só que o que vai acontecer? Ao invés de apaziguar, esse cara vai ser morto, esse Francisco Ferdinando, por um grupo chamado Mão Negra, que é um grupo de sérvios que queriam a liberdade do seu país. Isso, ao invés de ajudar, vai piorar. Por quê? Porque esses países que estavam querendo crescer a qualquer custo, que já estavam se protegendo para possível guerra, que estavam querendo novas colônias, vão entrar em guerra entre si. Só que eles não vão entrar tudo de uma vez. Um vai declarar guerra ao outro. Mas lembra que eu falei das alianças e da Entente? Como a Áustria vai entrar em guerra com a Sérvia após esse acontecimento? A Rússia era aliada da Sérvia, então a Rússia vai entrar em guerra com a Sérvia. E a Rússia é amiga da Inglaterra, que vai entrar em guerra com a Áustria. Mas a Alemanha é amiga da Áustria. Então um vai começando a declarar guerra ao outro
E aqui a gente vai ter o estopim da Primeira Guerra Mundial, tá bom? É aqui que a gente vai começar a falar da Guerra Mundial. Então, eu vou finalizar o vídeo antes de entrar na guerra para a gente conseguir trabalhar no segundo vídeo Guerra, Revolução Russa e Pós-Guerra, mas eu quero que vocês entendam então que a gente teve um período muito próspero, que para manter essa prosperidade as pessoas começaram a roubar os povos africanos, principalmente. Esse excesso de prosperidade fez com que países chamados imperialistas, né, que querem ter impérios grandes, começassem a brigar um por outro por territórios, por para quem ser maior. Isso vai gerar um pensamento chamado pensamento nacionalista, que é da nação, eu sou brasileiro e não desisto nunca, né? Esse é um pensamento nacionalista. E a morte do Francisco Ferdinando naquela região dos Balcãs, que a gente chama, tudo isso vão ser pequenos pontos que vai encher, pequenas gotas de água que vão encher no copo até ele transbordar. Tudo bem? Bom estudo a vocês. E espero que fique claro. Mais uma vez, qualquer dúvida pode contar comigo com o professor Eurides. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.